Muitas vezes a gente quer entender a diferença entre duas versões de um mesmo projeto de Power BI. Entendeu que tem um e não tem outro e vice-versa. O Matheus hoje vai nos mostrar como comparar duas versões diferentes de um projeto de Power BI. A ferramenta LM Toolkit, ela é muito boa quando a gente quer fazer esse tipo de análise, esse tipo de comparação entre duas versões de um mesmo arquivo. E aí, para a gente começar a utilizar ela, a gente vai vir aqui na página almtoolkit.com, simplesmente clicar para baixar a nova versão. Ele vai baixar o instalador, e aí uma vez que o instalador esteja baixado, a gente só vai clicar Next, Next, conclui a instalação do ALM Toolkit. E aí, pessoal, para a gente acessar o ALM Toolkit, a gente vai vir aqui dentro do Power BI, no menu ferramentas externas. Então, junto do Tabularé, Editor do Bravo, que são outras ferramentas externas bem conhecidas, a gente vai ter também aqui o nosso ALM Toolkit. A gente pode abrir ele aqui, pessoal, só para dar uma olhadinha nele. Mas aí, qual vai ser o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é que, se vocês observarem, eu tenho aqui três versões. Eu tenho um arquivo chamado Ticket Médio, e aí eu tenho três versões do Ticket Médio. Aqui na Lean, nós utilizamos uma metodologia de versionamento da seguinte forma. A gente vai versionando V1, V2 e a versão atual, ou seja, a versão que está atualmente em desenvolvimento, a versão de produção, como muitos chamam também, ela fica sem nenhum V na frente. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter ticket médio V1, ticket médio V2 e o ticket médio. Isso quer dizer que a gente tem uma versão inicial, que é a V1, a gente tem a V2 e a nossa V3 é a nossa ticket médio, é a última versão que foi desenvolvida, tudo bem? Então, a partir dos três aqui, a gente vai para o LM Toolkit e vai analisar as diferenças entre eles. Só que aí, antes da gente vir para o LM Toolkit e fazer isso, pessoal, vamos abrir realmente os três PPICs aqui, eles estão abertos aqui, e aí vamos analisar cada um deles. Então, ó, observa que o ticket médio V1, ele é uma página só. A gente tem somente a nossa página Ticket, tem duas tabelas aqui, é uma tabela de vendas, com as colunas da tabela de vendas, e eu tenho uma tabela de medidas, que tem a coluna 1 e somente duas medidas. Essa tabela de medidas, pessoal, é uma boa prática quando a gente quer separar as medidas das colunas, e aí a gente faz isso aqui, tá? A gente cria uma tabela de medidas e coloca tudo aqui dentro. E aí, observa. Uma página, duas medidas. Já o ticket médio V2, por exemplo, ele tem duas páginas. A gente tem a página ticket e a página ano anterior, tá? Então, ó, a gente tem a página ticket e a página ano anterior. A nossa medida, a nossa tabela de medidas foi excluída aquela coluna 1. Então, agora a gente só tem as medidas. E aí, por isso que o ícone dela está um pouco diferente aqui. E a gente tem uma medida a mais, pessoal. Então, enquanto na ticket médio V1, nós tínhamos uma página e duas medidas. Ticket médio V2, nós temos duas páginas, três medidas. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai para o ALM Toolkit e ver o que é que ele mostra aqui para a gente, tá? Então, ó, ALM Toolkit, que eu tinha aberto inicialmente aqui, vou maximizá-lo aqui. E aí, a primeira coisa que ele pede é que a gente vai ter o source e o target. Então, a gente vai estar analisando duas bases distintas, que uma vai ser o source e a outra vai ser o target. Observa que ele tem a opção de dataset, Power BI Desktop ou arquivos. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o Power BI Desktop para os dois casos, só que ele só vai deixar ver os arquivos que estão abertos. Então, os únicos arquivos Power BI Desktop que eu consigo utilizar aqui é o ticket médio V1, ticket médio V2 e o ticket médio, porque são os três arquivos que estão abertos dentro da minha máquina, dentro do meu computador. Aqui, então, pessoal, eu vou colocar ticket médio V1 e ticket médio V2. Um no source, ticket médio V1 no source, ticket médio V2 no target. E aí eu vou dar OK. Então, pessoal, observa que ele carregou as duas tabelas, tá? Ticket médio V1 e ticket médio V2, e aí elas estão separadas aqui. Observa que vamos começar aqui de baixo para cima, pessoal, porque essas tabelas aqui a gente vai ignorar elas. Isso são as tabelas de tempo e data do Power BI, que são criadas automaticamente para o Power BI fazer inteligência temporal. Então, a gente vai ignorar essa parte aqui de cima e vai fazer somente essa parte de baixo, da tabela de medidas e da tabela de vendas. E aí, quando ele nos mostra aqui, ele está mostrando que dentro da tabela medidas, eu tenho a medida ticket médio, e aí aqui, ó, mesma definição. Ou seja, ticket médio é a mesma coisa nos dois locais. Então, ele não tem as opções aqui, as ações que eu posso criar, deletar, atualizar ou simplesmente pular. Mas aí aqui no caso, a medida ticket médio é a mesma medida nos dois casos. Ele está mostrando aqui, ó, o nome, a expressão e a formatação da medida. E aí é a mesma coisa para os dois casos, eu não vou fazer nada. Já o valor da venda, ele está mostrando aqui
que o valor da venda tem definições diferentes. E aí, quando a gente compara, pessoal, os dois arquivos, as duas medidas, valor total da venda, nos mostra aqui que o nome é o mesmo, a expressão é a mesma, somente a formatação é diferente, tudo bem? A formatação aqui, ela é diferente entre os dois casos. Então, se eu quisesse, por exemplo, trocar a minha ticket médio V2, assumisse a formatação da minha ticket médio, ela vinha aqui em update. Mas a gente não vai fazer isso, não precisa fazer nada aqui. A próxima informação que a gente tem, a próxima coluna, a minha medida vendas ano anterior, ela foi criada aqui, tá, pessoal? Na minha ticket médio V2, foi criado a minha medida vendas ano anterior, só que essa medida vendas ano anterior, ela não tinha sido criada ainda na minha V1. E aí, com o processo de desenvolvimento, novas medidas vão surgindo, e aí a gente vai precisando criar novas medidas para fazer novas análises. Como, por exemplo, aqui, vendas ano anterior, não existia na ticket médio V1, existe na ticket médio V2. Então, aqui, ele dá a opção, até se eu quisesse transformar ticket médio V2, deixar igual ao V1, eu poderia simplesmente deletar a minha vendas ano anterior. Mas aí não é o caso, eu não quero mexer, eu não quero excluir minha medida, eu vou deixar ela aqui. Já a minha tabela de vendas, ela está aqui, e aí tem os relacionamentos baseados na tabela de data. Mas aí eu não vou mexer nisso, a gente vai se ater mais essa parte de medidas. Então, observa que o que a gente viu lá no Power BI, que tinha uma medida a mais, essa medida, ela está aqui também, tá, pessoal? Então, a medida, ela está aqui, ó, vendas ano anterior, que não existia na minha tabela anterior, ela existe aqui. Então, a gente consegue analisar por aqui a diferença. Então, eu vou fechar aqui, pessoal. E a gente vai agora comparar vendas ticket médio V2 com ticket médio de produção. Porque o que acontece? Entre ticket médio V1 e ticket médio V2, foi bem simples entender a diferença realmente entre os dois casos. Porque basta olhar realmente os arquivos aqui e a gente vê que tem mais medidas, tem novas páginas. Mas aí, entre ticket médio V2 e ticket médio, vamos chamar aqui de ticket médio produção, a diferença não é tão clara assim. Eu vou abrir aqui as nossas tabelas de medidas, e se vocês observarem, os dois Power BIs, os dois arquivos .pblix, ticket médio V2 e ticket médio produção, os dois arquivos têm duas páginas, tá? E os dois arquivos têm 3 medidas. Então, os dois arquivos têm duas páginas, ticket e ano anterior, e os dois arquivos têm 3 medidas, ticket médio, valor total das vendas e vendas ano anterior. Então, nesse caso, já fica um pouco mais difícil a gente entender, a gente conseguir identificar o que foi que houve de alteração ou se realmente teve alguma alteração entre eles. Então, mais uma vez, pessoal, ferramentas externas, ALM Toolkit, e aí aqui no Power BI Desktop, na Source, a gente vai trazer o V2, no Power BI Desktop, no Target, a gente vai trazer o ticket médio. E aí dá ok, pessoal. E aí a nossa análise agora é entre o V2 e o produção. E aí, mais uma vez, quando a gente vem para a parte de medidas, ticket médio, ele já acusa aqui uma diferença entre eles. Então, ticket médio, nos dois casos, eu tenho uma medida ticket médio, mas a expressão, ou seja, a forma como a minha medida está sendo calculada na minha ticket médio V2, ela é diferente da forma como ela está sendo calculada na minha ticket médio. A minha venda, valor total das vendas, ela está com a mesma expressão, só muda a formatação. E a minha medida vendas ano anterior, ela está da mesma forma, same definition. Então, aqui a gente tem dois casos distintos, né? O valor total das vendas, ela está com uma definição diferente, a gente está com uma formatação diferente, mas o principal caso aqui é realmente a nossa ticket médio, que está com uma expressão diferente. Então, se vocês observarem aqui, ticket médio V2, eu tenho um ticket médio de 3,91 mil. Já se eu observo o ticket médio produção, eu tenho 391 mil. Então, realmente, o cartão está no mesmo local, com a mesma medida, porém o valor que está dentro desse cartão ele está distinto. Eu tenho 3,91 mil em ticket médio V2 e eu tenho 391 mil em ticket médio. E aí agora, pessoal, ele não permite só mostrar para a gente as diferenças entre si. Ele permite também fazer alterações nessas medidas. Então aqui agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou selecionar a opção Update. Para esses dois casos, ele permite Update e Skip. Esse aqui a gente pode deixar como update nos dois. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente tem que validar a seleção, pessoal. Então, a gente seleciona o que a gente quer e pede para validar. Que ele vai simplesmente analisar se pode fazer aquela análise. Então, ele está aqui dizendo que ele vai fazer o update dessas duas medidas. E aí, agora que a gente fez a validação, a gente pode atualizar. Então, antes de atualizar, vamos olhar novamente aqui. Ticket médio V2. 3,91 mil, ticket médio produção 391. E agora no ALM Toolkit eu vou atualizar.
update. Ele avisa aqui que o update foi bem sucedido. Quando eu peço para refazer a comparação, pessoal, vocês vão ver agora que eu tenho a mesma definição para os dois casos. E aí, se a gente for, observa que a gente não foi no Power BI, mas se a gente vir agora no Power BI ticket médio de produção, vocês vão ver que ele está com 3.91 mil, assim como o ticket médio V2 também está com 3.91 mil. Ou seja, a minha medida ticket médio de produção foi atualizada, né? Foi alterada para o que estava no meu ticket médio V2. E é isso, pessoal. Tem uma série de formas da gente fazer isso. Uma série de usabilidades para isso. Primeiro, é muito comum a gente ter um Power BI e aí acabar não sabendo qual é a diferença entre os arquivos. Então, a gente pode simplesmente analisar os arquivos e ver a diferença entre eles. É bem comum também excluir alguma medida, achando que não ia precisar mais dela. Acaba excluindo ela. E aí depois precisa dela novamente, só que não lembra mais como faz. Basta voltar e fazer o update aqui, como a gente fez, de uma versão para outra. E aí aqui agora a gente vai ter o nosso ticket médio produção com a mesma medida e o ticket médio V2, tá? Por fim, a gente tem também aqui uma análise das diferenças. E aí essa análise das diferenças é mais para a gente comparar realmente. Ele vai exportar um Excel de quais são as diferenças ou o que é que tem de diferente entre os dois arquivos. Mas aí a parte mais interessante mesmo é fazer essa análise e entender quais são as diferenças entre cada uma das tabelas e também de fazer as alterações que sejam necessárias. Então, além de atualizar, eu posso excluir, eu posso ignorar, eu posso pular, tá? Mas aí só por curiosidade, eu cliquei aqui no Report Difference, e aí já abriu aqui o nosso Excel, que traz a diferença, esse mesmo relatório que ele mostra aqui, ele traz aqui no Excel. E aí, caso alguém tenha o costume de fazer esse armazenamento das alterações, a gente consegue fazer por aqui. Muito bom, Matheus. Obrigado pelo vídeo. Se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Você se inscrever é a forma de você nos mostrar que nós estamos produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo relevante e continuarmos aqui trazendo mais conteúdo para você. Também deixe aí seus comentários pedindo novos conteúdos, tirando as suas dúvidas, que com certeza a gente vai responder e colocar aí as suas sugestões sobre o conteúdo na nossa fila de produção.